meu nome é Marco Júnior e eu sou seminarista na Igreja Presbiteriana Rio de Vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já peço antemão que você deixe o like e também compartilhe esse vídeo para várias pessoas, né? E se inscreva. Isso ajuda muito a gente e eu tenho certeza que também vai ajudar muitas outras pessoas através da Palavra de Deus, que nunca volta vazia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 4 ao 8. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra foi lida. Obrigado, ó Pai, por ter divulgado e colocado a Tua palavra em nosso coração. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos trazer o discernimento necessário para compreender essa mensagem e, muito mais do que entender, agir. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos ver que Jesus está prometendo o poder do Espírito Santo. E isso é magnífico. Mas me vem uma pergunta na cabeça. Afinal, para que esse poder? Por que os cristãos precisam de poder? Esse poder do Espírito Santo? E essa resposta vai ser dada em 4 pontos, muito breves. O primeiro é para sair do campo de especulação e ir para o campo da ação. A verdade é que os discípulos eles estavam perdendo o foco, né? Eles estavam com Jesus enquanto Jesus estava aqui na Terra, e aí é visível como eles começaram a ficar com medo na hora da morte de Jesus. A gente vê Pedro negando a Jesus, é o caso mais evidente, né? Tinha Judas que também traiu Jesus, mas a verdade é que não foram só esses dois. A Bíblia diz que na hora da crucificação apenas João ficou ali e os outros discípulos se ausentaram, e com certeza com medo e com certeza com um receio do que queria acontecer com eles, tentando ser preservada a saúde dessas pessoas. Então eles ficaram com medo, né, das profecias de Jesus talvez não serem verdadeiras. Mas alguma coisa aconteceu. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E mesmo os discípulos que tinham voltado às suas atividades perderam o foco, perderam aquele senso de missionário, de missão. De repente agora eles se viram numa situação onde, opa, peraí, o mestre levantou, o mestre é muito além da carne. Ele morre e ele ressuscita, ele cumpre com as suas promessas. Então eles começaram a pensar, e todas aquelas coisas que ele disse, então eram tudo verdade. Então a verdade é que ele veio para nos salvar e ele é o Filho de Deus. E a partir daquele momento tudo mudou. E de repente aquele discípulo que negou a Jesus 3 vezes estava falando: olha, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer que nem Jesus. Mas ele não se importava mais. Agora ele queria era pregar o Evangelho, ele queria era pegar tudo aquilo que estava no peito dele, todo aquele amor por Jesus Cristo, toda aquela força, aquele poder do Espírito Santo. E ele queria usar para a boa obra. Em segundo lugar, o Espírito de Deus nos dá poder para perdoar. Talvez seja um dos grandes males da humanidade. Às vezes quando você tem que perdoar, a gente fala para alguém, a gente fala: você tem que perdoar.
E às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho inimigos. Mas e o seu coração? Como é que ele está? A verdade é que a gente tem que perdoar todos os dias. Porque todos os dias nós temos motivos para pecar, todos os motivos alguém nos ofende, né? E nós guardamos. Nem que seja um pedacinho, nós guardamos. Alguém que furou nossa fila, alguém que passou na nossa frente no trânsito sem dar seta. E essas coisas vão amargurando o nosso coração. O perdão ele tem que ser instantâneo. Pratique isso. Isso é obediência. E isso também é poder do Espírito Santo. Um terceiro poder, ele serve para que nós possamos pregar até os confins da terra. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque a verdade é que se não fosse por amor a Jesus e esse poder do Espírito Santo que nos move, nós nunca sairíamos do nosso campo de conforto. Pensa bem, um missionário que sai da tua terra, um lugar onde ele conhece, uma cultura que ele conhece, e de repente ele vai para uma terra onde ele é estrangeiro, de repente ele vai para uma terra onde ele não conhece ninguém, onde tudo é novidade, a cultura ali é estranha, a língua ali é estranha. Mas mesmo assim, ele com aquele amor, ele quer trabalhar, ele quer ser missionário, porque ele sabe que aquelas pessoas precisam aprender e conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, o missionário não precisa nem sair do seu local de trabalho. Você tem sido um missionário no seu trabalho? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus falar através da tua boca? E em quarto e último lugar, e talvez o mais pesado, o Espírito Santo nos dá poder para morrer. É verdade que muitos dos cristãos, ainda mais da primeira igreja e adiante, e até hoje eu creio, morrem e são mártires em prol do Evangelho. Meus irmãos, isso não é brincadeira, isso não é um parque de diversão ou um acampamento. Isso não é apenas um agrupamento de pessoas. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. É como se nós fôssemos guerreiros de Cristo. Agora pensa você ser um guerreiro de Cristo. Você ir para a batalha, mas quando você está ali, frente de batalha, o outro exército totalmente armado, você se vê nu. Porque você não se equipou com a armadura do Espírito Santo. Você não se equipou com a palavra de Deus. Você não tem intimidade com Deus. Você se diz cristão, mas não tem essa intimidade com o nosso Senhor. Então eu convido a todos vocês hoje que não saiam desse vídeo sem realmente tomar uma decisão. E essa decisão é de acreditar em Jesus Cristo. Essa decisão é de servir a Jesus Cristo, é obedecer a Jesus Cristo, obedecer a tua lei. E para que você possa guardar as leis no seu coração e obedecer a lei de Jesus, é necessário que você conheça a lei de Deus. E você nunca vai conhecer a lei de Deus sem ler a lei de Deus. É verdade que a natureza revela Deus. Mas Deus nos deixou um livro inteiro, uma Bíblia sagrada, onde temos orientações para a vida, onde podemos saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Não deixamos este de lado, que possamos nos unir como irmãos, também para morrer, se for necessário. O Evangelho realmente é um caminho estreito. Ser cristão nunca foi fácil e talvez nunca será. Mas nós vivemos pela esperança de um novo amanhã. Nós vivemos pela a esperança da glória do Deus Altíssimo, que nos livrará de todo mal e que faz todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus os abençoe, tenham um excelente dia e aguardo vocês nos próximos devocionais. Grande abraço.